Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início então à nossa aula de Química, certo? Então escolhe um cantinho aí sossegado da casa de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria de hoje, certo? Então a gente vai dar início a um estudo muito grande agora, tá? Então a gente vai falar sobre separação de mistura, tá? Então no nosso dia a dia, se a gente pegar assim as coisas que ocorrem diariamente na nossa vida, a gente tem que separar determinadas coisas, tá? Então a gente volta e meia precisa ali de um processo de separação. Eu utilizo um exemplo que nem de um rapaz que está no campo fazendo lá a colheita de café, tá? Então conforme ele vai fazendo a varredura, então ele vai colhendo os frutos de café, devido à rapidez do trabalho, ele vai adicionando galhos e folha junto com o fruto do café. Sendo que o interessante é o fruto, né? Então, para que ele possa no final do dia ele separar e ter maior rapidez, então ser uma tarefa eficiente, ele tem que tirar os galhos que estão ali, tem que tirar as folhas. E um jeito que ele faz com muita maestria, tá? Isso que acho que quem tem a avó próxima vê aí quando ela vai fazer ali alguma separação, vê que coloca numa peneira, tá? E vai jogando tudo para cima. Conforme vai descendo, o fruto do café é mais pesado, então ele desce mais rápido. Enquanto os galhos e as folhas, que são mais leves e sofrem a ação do vento ali devido ao formato que tem, vão descendo com mais vagareza. Dessa forma ele consegue separar o fruto do café de uma forma rápida, tá? Então de uma forma eficiente. Então desse jeito a colheita de café ela se torna algo muito rápido. Então eu utilizo sempre esse exemplo aqui para falar sobre separação de misturas. Porém, na nossa aula de química, a gente tem que perceber o seguinte: volta e meia a gente tem que separar uma substância de outra. Na nossa aula, a gente vai, nesse momento aqui, aprender sobre separação de misturas heterogêneas. Aquilo que a gente já viu já na aula anterior, misturas heterogêneas são aquelas que apresentam fases. Então dá para a gente visualizar. Para a nossa aula, tá? Então a gente vê a separação de misturas heterogêneas, sendo que essa separação é feita de sólido para sólido. Então a gente só trabalha com sólidos. Como eu já falei, já são vários tipos de separação que a gente vai estudar ao longo, tá, dessas aulas. Para essa daqui, a gente só trabalha a separação de um sólido para outro sólido. Então é importante prestar atenção. Então faça a leitura aí do textinho que eu estou enviando, tá? E vai prestar atenção naquilo que eu falo nesse momento para cada tipo de separação. Tudo é muito fácil. Porém, os nomes, tá? Para lembrar. Como é muita forma de separação, às vezes fica um pouco complicado, então tem que ter muita atenção. A primeira separação de mistura heterogênea, de sólido para sólido, que a gente vê é a catação. Então, catação, como o próprio nome já diz, catar. O exemplo que a gente tem disso daqui é de indústrias aí de coleta seletiva. Então, separar a lata de alumínio, separar a garrafa PET, separar o pedaço de vidro, a garrafinha de vidro ali, e separar algum outro metal do que é o lixo orgânico. Esse processo aí que você vai separando os diferentes resíduos sólidos aí, então você vai separando a garrafa PET da latinha de alumínio, tá, pro pedaço de vidro, pro lixo orgânico que está ali com
essa forma aí manual de fazer é chamado de catação. É catar, pegar, separar. Então eu separo o plástico do alumínio, separo o alumínio do vidro, tá? E separo o vidro do papelão. Tá? Então a catação é a forma de você separar diferentes resíduos sólidos, utilizando mesmo a forma simples de você pegar e ir retirando ali e colocando em montes separados, certo? A próxima separação, que fica ainda mais ou menos próximo aí da coleta seletiva, é a separação magnética. A separação magnética é utilizando o ímã. Então eu separo o metal que tem atração do ímã, tá? Então ele sofre atração ali, então ele gruda no ímã, dos outros materiais ou dos outros metais ali que não sentem a atração magnética aí, ou de outro tipo de material, certo? Então esse tipo de separação aí é utilizado em locais aí onde deposita bastante resíduo sólido, como a gente diz, lixo, né? Então dessa forma joga-se tudo num terreno muito grande, e essas máquinas enormes aí que tem ímãs gigantescos vão tirando o metal dali, certo? Para depois ir para reciclagem, tá? Então essa é a separação magnética, tá? O outro processo de separação de sólido para sólido é a tamização. Nome complicado, tá? Tamização. Ou simplesmente peneiração. Essa aqui a gente vê no dia a dia, quando a gente passa na frente de alguma construção aí, vê lá o pedreiro, o servente de pedreiro lá, peneirando a areia. Então ele faz o seguinte, o material que vai servir para fazer o reboco da parede, ele não pega diretamente a areia que está ali do monte, mistura ali com o cal, o cimento que vai fazer ali e já leva, já produz e leva ali, não, porque a parede vai ficar cheia de pontos que não vão estar uniformes, então não vai ficar lisinha. Para a parede ficar lisinha na casa de vocês aí, para fazer com que a casa fique bonita, o pedreiro aí ele faz o seguinte, ele separa os grãos de areia. Como que ele faz isso? Em tamanhos iguais, utilizando a peneira. Passando pela peneira, os grãos de areia que não são uniformes quando chegam, vai tendo ali uma seleção, vai passando os grãos com o tamanho que tem no buraquinho da peneira, os grãos maiores que vão poder dar ali uma diferença, tá, na hora de fazer o reboco, vai ficando retido e dessa forma é retirado. Esse processo recebe o nome de tamização, certo? Então essa daqui é a tamização, que você separa os resíduos sólidos ali, os sólidos, através, tá, de tamanho, tá? A flotação. Para essa daqui já começa já a utilizar água, então são dois sólidos, porém, nesse tipo aqui, os dois sólidos apresentam densidade diferente. Que nem se eu quero separar areia de serragem, então de pedacinho de madeira serrado ali, tá tudo misturado. Se eu for tirar um por um, muito difícil, né? Vai levar bastante tempo. Nesse processo aqui faz o seguinte, você deixa os dois sólidos juntos, tá? Adiciona a água, como a densidade da serragem é menor que a água, a tendência é a serragem subir, a areia permanecer na parte inferior. Dessa forma eu consigo separar os dois sólidos. Esse tipo de processo é chamado de flotação. O outro tipo, que é um pouco parecido, é chamado de levigação. A levigação é o que utiliza no garimpo, que os garimpeiros fazem. Então o garimpeiro tem aquele materialzinho que fica lá naquela água corrente, então naquele riozinho que vai passando lá, e ele vai vendo as pedrinhas que vai passando e vai procurando ali os metais preciosos, né? Então ele vai fazendo desse jeito aí. Se dá sorte, no dia ele acaba arranjando um ou outro. A forma de acontecer isso é a seguinte. Também utiliza-se o mesmo mecanismo. Os materiais que são menos densos que a água, que não interessa para ele,
vai passar. Então ele fica lá. Enquanto os metais, que no caso é os preciosos, que nem o ouro, é interessante para ele, vai ficar naquele material lá, naquela bateria que ele usa ali, certo? Então desse jeito ele desce para o interior daquele material, daquele instrumento que ele usa, o metal, enquanto os outros vão saindo junto com a água, tá? Da bateria, lá, lembrei o nome agora, certo? Da bateria. Essa daqui é a levigação, tá? O metal pesado desce na bateria enquanto o outro passa, certo? Junto com a água. Por último, a dissolução fracionada. Essa daqui usa-se a água de novo como solvente, mas agora como solvente. Vamos dar exemplo da areia e do açúcar. Então, eu tenho dois materiais sólidos, eu tenho a areia e tenho o açúcar. Tá misturado. Eu quero separar eles. Tirar grão por grão vai dar muito trabalho. Uma tarefa infinita, tá? Tortuosa. Tendo os conhecimentos químicos de que a areia não dissolve na água, porém o açúcar dissolve na água. E eu quero separar os dois, eu faço o seguinte: deixo os dois misturadinhos, tá? Coloco ali num becker, adiciono água. Adicionado água ali, o que vai acontecer? Misturou, o açúcar vai dissolver na água, enquanto a areia vai permanecer ali. Dissolvido totalmente o açúcar, eu retiro essa água açucarada. No becker vai permanecer só a areia. Consegui separar os dois sólidos ali, certo? Então, dessa forma aqui, tá? Eu faço a separação de uma forma eficiente. Foi apresentado na aula de hoje aqui todas as separações que são relacionadas a misturas heterogêneas de sólidos, somente de sólidos, tá? Tem o textinho aí para vocês no arquivo, tá? E um exercício aí para matéria, tá? Qualquer dúvida me chama, certo? Tenha um ótimo dia aí. Tchau, tchau.